Todo mundo busca a plenitude, todo mundo busca o sucesso e a gente não entende por que, às vezes, tudo aquilo que a gente deseja, a gente não alcança. Então, na verdade, nós o tempo todo estamos projetando coisas na vida e a gente não se dá conta de que não é o outro que faz a minha vida, somos nós que fazemos. Você não sabe como eu fico feliz quando a Meire está aqui. De verdade, Meire. Ah, eu também adoro. Ótimo. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa. A Meire é psicóloga, é teóloga, palestrante, tem um trabalho maravilhoso. Olha que escritora, tem esses livros maravilhosos aqui. Ela faz palestras motivacionais, muito interessantes. Isso, com mágica. Com mágica! Eu trouxe hoje. E nós estamos vestidos igual também hoje. Isso, aqui, olha, eu vim para fazer parzinho aqui, eu vou ser assistente hoje de mágica. Isso. Vamos lá. E olha só, padre, hoje nós vamos falar sobre como ser protagonista da sua vida. Isso. Porque é o seguinte, ó, nós somos como jardins. Então, no jardim, você vai ter flores de várias qualidades e é isso que torna um jardim mais bonito. É verdade. É como as frutas, você vai ter macieira, mangueira, você vai ter várias coisas. O grande problema do ser humano é que, às vezes, eu tenho uma natureza para ser maçã e eu quero sempre ser uma laranja, porque tá todo mundo lá no meio da laranja. Todo mundo tá querendo ser laranja. Isso. Né? E quando eu faço isso, eu traio a minha essência. E aí eu deixo de ser protagonista da minha vida e passo a ser a manada. Ou seja, eu acabo fazendo escolhas na minha vida porque tá todo mundo fazendo, porque tá na moda. E eu, no fundo, fico com aquela sensação de frustração a vida toda porque eu não me realizo. Porque a gente só vai se realizar de acordo com a nossa natureza. Isso é muito interessante. Isso. Muito interessante. E as pessoas fazem isso mesmo. Abrem mão daquilo que elas têm, às vezes até como dom, como... Que é bom. Né? Isso. E para fazer coisa que todo que mundo não tá floresce. fazendo. Isso. Então, hoje eu até trouxe aqui uma forma diferente para a gente exemplificar o que é o sucesso na vida. Todo mundo busca a plenitude, todo mundo busca o sucesso e a gente não entende por que, às vezes, tudo aquilo que a gente deseja, a gente não alcança. Sim. Então, olha só, imagina só vocês que estão aí em casa. Olha aí, vou levantar. Baralho, isso. olha. Eu tenho aqui 3 cartas e essas cartas, elas me simbolizam. São a minha mente. A minha mente não é só meu cérebro. A minha mente é toda a minha consciência. E aí, veja bem, eu faço planos para a minha vida. Então, tem sonhos que eu vou representar aqui com essa carta aqui no meio, que é a dama de copas, porque é o meu coraçãozinho que está ali. Dama de copas. E eu tenho também o que eu chamo as manadas, né? Que é o sonho de outras pessoas ou pensamentos que contradizem o que eu quero. Por exemplo, se eu quero ter dinheiro, vamos supor que esse é o meu sonho. E aí, o tempo todo eu tenho... mas não vai dar certo, são as minhas sabotagens. Sim. Então, olha só, a nossa mente funciona assim. No começo do ano, normalmente, a gente faz planos para a vida. Então, esses planos, eu falo assim, eu quero ser mais autoconfiante e tudo mais. Só que dentro de mim, na minha essência, eu não tenho aquilo que eu desejo. E aí, no final, quando eu tenho essa incongruência, aquele desejo, ele não passa de desejo. E o que eu concretizo acaba sendo justamente o que eu não queria. Pô, eu não acredito que eu vi! Olha só. que ela fez na minha frente! Vamos de novo, hein? Pra quem não prestou atenção. Peraí, eu não tô entendendo. Vamos lá. Vamos pro nosso... Eu começo a ficar com medo disso, porque... Vamos pra nossa... Você viu, nosso Daniel? pensamento de sucesso financeiro, a abundância. Não, demais. Olha aqui. Às vezes eu desejo a abundância na vida, padre. Olha aqui, ó. Quero trocar meu carro, gente, eu falo, eu essa vou aqui é a dama. economizar dinheiro. Né? Então eu vou trocar meu carro, isso aqui é o meu sonho. Só que dentro de mim, eu sempre olho pra mim e falo, cara, mas eu não mereço, eu não serve pra mim, tal. Aí o que acontece? Essa incoerência faz com que o que eu realizo é o que eu não quero. E gente, eu tô vendo, tu juro que eu tô vendo. O que eu queria era apenas um sonho. O que eu quero dizer é o seguinte, o segredo do sucesso, sucesso exige coerência. É coerência entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu faço. Então, não importa, por exemplo, eu posso pegar aqui uma realidade totalmente diferente, uma realidade totalmente negativa. Mas, dentro de mim, se eu conseguir tirar essa incoerência e conseguir fazer esse fluxo da vida, eu consigo, através da coerência interna, eu tô vendo, eu fiquei olhando atrás. Uma
coerência Eu olhei atrás da mão externa, dela. olha só. Eu fiquei olhando atrás da mão dela. Não acredito, gente. Ai, Isso é bacana, né, Isso é padre? coisa do diabo, né? Não é possível, gente. Ai, gente. Olha, Olha Meire, só. você é demais. Não é bacana? Gente, demais, demais. Então, Agora, veja, não importa a minha realidade externa. O que importa é a minha realidade interna. É bonito, Porque, é veja só, padre, a gente atribui o poder a coisas que estão fora da gente. A gente acha que é o outro que vai dizer se o meu humor vai ficar bom ou mal. Mas eu vou dar um exemplo aí para vocês em casa. Se você alguma vez já foi apaixonado por alguém e desapaixonou, se você pegar a imagem dessa pessoa, uma foto, quando você estava apaixonada, você olhava aquela foto e aquela foto te trazia alegria. Aí você briga, desmancha, fica chateado, você pega a mesma foto. E quando você olha, aquilo te traz tristeza, te traz chateação e a mesma foto. Então, não é a foto que vai fazer a diferença. O que faz diferença é o que você nutriu com relação àquela imagem que você construiu. É verdade. Então, na verdade, nós o tempo todo estamos projetando coisas na vida e a gente não se dá conta de que não é o outro que faz a minha vida, somos nós que fazemos. Então, o protagonismo na vida, ele em primeiro lugar, ele significa você se responsabilizar por isso. Ou seja, a pergunta que eu quero te dizer é, o primeiro passo, eu trouxe aqui 4 passos para a pessoa, 4 dicas comportamentais. A primeira dica é você se conhecer e você ter coragem para tirar a máscara. Por exemplo, o que é a máscara? Quando Adão e Eva comem o fruto do paraíso e eles sentem vergonha de Deus, o que eles fazem? Eles se cobrem com a folha da figueira. Quais são as nossas folhas de figueira hoje, padre? É a nossa bolsa, é a nossa casa, é o carro que eu tenho, é o smartphone que eu tenho. Eu vou me cobrindo com a maquiagem, eu vou me cobrindo, eu vou sendo não eu. Porque eu não aceito. Eu vou criando uma imagem de mim mesma e eu me afasto da minha essência. Que sou eu mesmo, que eu sou. Exato. E aí, o que é a máscara também? É, por exemplo, quando eu pego uma bandeira e fico carregando a bandeira. A bandeira é assim, pode ser partido político, pode ser religião, LGBT, não sei o quê, religião pode ser uma bandeira. E quer dizer, toda vez que eu pego uma bandeira e coloco ela à minha frente, ou seja... Eu desapareço. Exato. Então, eu estou indo com a manada. Então, o protagonismo na vida, ele requer eu ter a coragem de tirar essa máscara e essa bandeira, porque eu sou muito mais do que a minha sexualidade, eu sou muito mais que a minha participação política, eu sou muito mais do que a minha opção religiosa. Então, entende? Eu não posso desaparecer diante das minhas escolhas. Então, por isso que o protagonismo, ele requer autoconhecimento, ou seja, eu preciso conhecer minha natureza. Então, será que nas árvores eu sou maçã, eu sou uma bananeira, eu sou uma laranjeira, o que eu sou? Então, uma dica para você que não conhece muito bem a sua essência é você fazer perguntas como essas assim. O que eu não viveria sem? O que na minha vida faltaria colorido se faltasse? Por exemplo, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso pintar, eu preciso cantar, eu preciso ter liberdade. Se isso me faz, eu preciso segurança. Isso, coisas que te fazem bem. E aí, você vai ver qual é a expressão disso. É algo artístico, né? Ou, por exemplo, algo mais administrativo, organizador. Você vai ver qual é a sua natureza. Traz isso primeiro como hobby e depois você pode começar a trazer isso para a profissão, para você ganhar dinheiro com isso. E aí sim, você está doando para o mundo o seu dom. Porque as árvores são boas, porque elas têm frutos diferentes. E a gente sabe que se a gente comer só um tipo de alimento, ele não preenche todas as necessidades. E a Terra é assim, o planeta é assim. Ele oferece diversidade. A gente não pode... Exatamente, você tem um dom, eu tenho outro, e quando a gente junta tudo, a gente faz essa coisa linda que é o Bendita Hora. Olha, eu tenho um monte de perguntas. Gente, eu estou impressionado até agora. Meire Camila, estou impressionado, o Brasil inteiro está impressionado. Você falou uma coisa interessante. Sim. Quando a pessoa, às vezes, ela tem assim, ela não assume o protagonismo,
Isso. E ela fica também querendo culpar as pessoas porque Claro. não deu certo nas coisas na vida dela. Quando a gente não tem o protagonismo na vida, só nos cabe o segundo papel, que é o da vítima. A vítima, ela não tem autonomia. A vítima, porque a autonomia requer liberdade e responsabilidade. Como a vítima ela não quer assumir a responsabilidade, então ela prefere que alguém assuma. Se você está assumindo, cabe a mim obedecer, o que me resta. Então sempre é o que sobra. Então a vítima, ela sempre percebe que isso é um modelo mental. É um jeito de pensar. Então, o protagonismo também, ele requer o seguinte: qual é o maior diferencial dos seres humanos no mercado de trabalho? É a capacidade que a pessoa tem de resolver problemas. Então, assim, o profissional mais valorizado é o profissional que mais resolve problemas. Isso tem a ver com essa postura, uma postura mais amadurecida, onde eu começo a gostar eu troco problema por desafios, eu troco a palavra. É verdade. Ao invés de eu enxergar as dificuldades como problemas, eu falo, caramba, isso aqui é um desafio e eu vou superar esse desafio. Uma oportunidade. Isso, uma oportunidade. Porque é a criatividade. Café, meu Deus é a do céu. criatividade. Aí eu quero café. Então, olha só. A criatividade, gente, que está em casa, é muito bacana você desenvolver. Aliás... É com açúcar, né? Não, sem açúcar. Sem açúcar. Aliás, o nosso Espírito Santo que existe dentro da gente, ele tem a ver com a nossa criatividade. Olha, sabe por quê? Porque quando o ser humano, ele é naturalmente criativo, ele é curioso. A criatividade, que é o grande diferencial do ser humano, ele vem da curiosidade. E Deus planta a curiosidade no nosso coração, porque Adão e Eva vai comer do fruto do conhecimento por curiosidade. Ele quer saber como é que é, hein? Como é que é isso? E aí eu começo, então, a consciência, ela só vem da curiosidade. A curiosidade, ela vai trazer também os desafios e eu preciso começar a gostar de resolver problemas. Porque quem resolve problema na vida é o adulto. Por exemplo, criança, quando tem problema, ela pergunta para o pai e para a mãe, que são eles que sabem resolver problema. O funcionário, que muitas vezes não sabe resolver problema, ele vai lá e pergunta pro chefe, porque o chefe sabe resolver problema. E o seu... Por isso que ele é chefe. Exato, e por isso que ele ganha mais. É por isso que ele ganha mais. Porque ele tem mais valor agregado. É verdade. Então, o protagonismo, essa é a segunda dica, é a gente começar a gostar dos desafios da vida. Por quê? Você só sabe que você é uma pessoa de valor quando você enfrentou alguns problemas da vida. Então, pensa nos problemas que você já enfrentou da vida. Passou por luto, passou por dificuldade financeira, mas tá aí vivo, nem morreu. E isso só te fortaleceu. Então, a gente só se fortalece enfrentando os dragões da vida, os desafios. Porque o herói precisa de um dragão. O herói, ele precisa de um inimigo para ele se superar e dizer, eu venci essa batalha. Então, gente, como é que a vida faz, né? Um azeite, a gente pega a azeitona e espreme a azeitona. A gente faz um bom vinho espremendo o vinho. E é assim que Deus tira o melhor de você, espremendo você no seu limite para que dali saia a sua essência. Às vezes, e é por isso, às vezes não, é por causa disso que é através do sofrimento que a gente às vezes dá o melhor da gente, né? Exato. Dá o melhor, né? Exato. Você usou a expressão de espremer o azeite, só sai se tiver esmagado. Exato. Foi esmagado. Isso. Né? E a questão, por exemplo, esse é o terceiro ponto, é o segundo ponto, né? Da gente começar a gostar desses desafios, porque você precisa reconhecer que algo de bom está saindo de você, está te fortalecendo. E o terceiro ponto é a gente saber que a vida é uma aventura. É como se fosse um jogo de videogame. O protagonismo, ele tem a ver com isso. Você é o cara que... é o joguinho, o cara que comanda o joguinho. Então, você cai num cenário novo e você precisa entender a regra desse jogo. Mas imagina você assistir um filme que você já sabe o final toda vez. É tedioso. Então, a vida é a mesma coisa. Ela é um jogo, é uma aventura. É como se você estivesse escrevendo um livro a cada momento da vida e você precisa gostar das incertezas da vida.
Não dá para você querer viver a vida tendo controle sobre tudo. E não dá para você inventar uma vida que você vai ser direitinho como você pensa que ela vai ser. Porque é tedioso, é chato mesmo, é chato. Entendeu? Então a pergunta que eu faço para você é, você quer um livro com quantos capítulos? Porque cada acontecimento da sua vida, ela pode ser um capítulo. Então a pessoa que tem vários capítulos, várias ocorrências na vida, é muito mais interessante do que aquela pessoa que não tem nenhuma história para contar. É verdade. Né? A gente pergunta às vezes para a pessoa assim, fala um fato interessante da sua vida. Ela a pessoa fala, não tenho. Por quê? Porque não sai de casa, porque não conversa com as pessoas. Porque não se lança o desafio. Isso. Né? Tem um VT com Augusto Cury? Vamos ver aqui. Vamos ver. Vou tomar um cafezinho. Toma um café pra você tomar. Se você quiser caminhar por todos os caminhos que todo mundo atravessou, você vai chegar nos lugares que todo mundo chegou. Este é um pensamento do inventor do telefone, Alexander Graham Bell. E é um pensamento inteligente, mas óbvio. Só que, mesmo o óbvio, não é vivenciado pelas pessoas. A grande maioria dos seres humanos serão como esta folha que acabou de despencar sobre minha cabeça. Elas poderiam estar tenras, elas poderiam estar vivaz, prendidas-se ou presas na árvore do conhecimento, na árvore da vida. Mas, infelizmente, o vento sopra, a escassez hídrica, as estações vão mudando e ela vai se desidratando e vai perdendo, portanto, água, o caule vai se desfazendo e elas não suportam o próprio peso. Muitos não suportam o próprio peso. Muitos, infelizmente, se desprendem daquilo que tem de melhor. Por favor, você tem de levar em alta consideração. Mantenha-se vivaz sempre, ativo sempre, se reinventando sempre. Assim, se você ter uma postura de vida onde mantém-se vivaz, ativo, dinâmico, proativo, você retroalimenta a sua capacidade de ser protagonista da sua própria história. Você deixa de ser um espectador passivo. Você deixa o cárcere da rotina. Você entende que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Quantas vezes eu ouvi nãos? Toda vez que eu ouvi um não, quando estava no começo da minha carreira, meu primeiro livro, eu pensava comigo, agora é que eu vou ser mais forte. Toda vez que o mundo desabava sobre mim e parecia que não havia esperança, eu gritava dentro de mim, agora é que eu vou me superar. Eu não tenho medo dos riscos. Quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. Eu quero não ser escravo da minha dor. Eu quero não ser escravo dos meus fracassos, dos meus nãos, das minhas crises. Olha, é o que a Mary falou, e do jeito que a Mary falou, mais assim, né? E ele usou muitas vezes um ditado, esse ditado é um ditado francês do tempo de Napoleão. Avranc sans péril, on triomphe sans gloire. Bonita. Quem vence sem perigo, triunfa sem glória. Pois é. É do tempo de Napoleão esse ditado. Mas você sabe que eu estava ouvindo ele falar aqui e eu estava pensando que alguém em casa pode estar pensando assim, mas eu entro nessa espiral negativa e não consigo sair. Isso. Como eu me torno mais vivaz? Como eu me torno mais positivo? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos vícios, não só físicos, mas vícios de pensamento. E existem vícios emocionais. Então, às vezes a gente se apega, padre, a sentimentos, emoções negativas que são causadas por pensamentos negativos e não percebe. E isso vira meio que obsessivo, porque você vai tudo que você dá foco, você alimenta. Então, se você foca em coisas positivas, é natural que os sentimentos negativos, eles são uma consequência, eles vão vir. Mas o nosso problema é que a gente não tem domínio sobre o nosso foco. Nós somos a manada que a nossa atenção ela é
doutrinada pela mídia, por uma série de outras coisas, a gente não se empodera dessa responsabilidade e a gente não percebe que a gente vai criando esses pensamentos que são energias que ficam aqui à sua volta e você vai alimentando a ponto de você se tornar obsessivo, invadir teu pensamento. E tem gente, padre, que acha que até que é coisa espiritual. E não é, não. E não é. E ela é a que tá pessoa produzindo, que produz ela que e produz. alimenta. Ô, Meire, deixa eu te Então, dizer, você uma falou... dica é sempre cortar. Veio o pensamento negativo, é você corta. Você falou várias vezes de manada. Eu acho interessante porque o costume da manada, é claro, dos animais, mas isso está muito no adolescente. Sim. Viver, né? Então, a pessoa que vive mais ou menos em manada, ela é uma pessoa imatura, que ela não conseguia, ela ainda tá presa ali. Ela precisa do outro para se sentir forte. Para se sentir forte. Ela não descobriu que ela ainda é protagonista da vida dela. E outra coisa, eu acho muito interessante o seu pensamento, porque você diz o seguinte, a pessoa, ela não é responsável, ela não quer assumir. Isso causa um problema muito sério, porque muita gente hoje, ela vai sempre atribuir, olha, você não me ajudou, você não me fez. Isso, a vitimização. A vitimização, exato. Isso é muito Olha só que interessante, a vitimização ela acontece por uma sensação de enfraquecimento da mente. E agora eu quero dizer uma coisa para você. O que diferencia o ser humano de um animal é a mente. É verdade. E o que diferencia um ser humano de outro ser humano é a mente. Olha. Então, o melhor investimento que a gente tem a fazer nessa vida é investir na sua mente, o seu autoconhecimento. Porque quando você conhece todos esses processos que eu estou te falando, fica muito mais fácil você viver a vida. Porque a vida é simples. O que complica é a nossa mente. Quando mal usada, ela vai nos trazer sofrimento. Eu acho muito interessante você trazer isso, da pessoa assumir mesmo o protagonismo. Isso. Porque a gente tem umas tendências mesmo a delegar as pessoas. A gente tem uma resistência em amadurecer. Em amadurecer, isso é verdade. Falam que Freud dizia assim, é por isso que as pessoas querem ser amadurecidas, elas não querem amadurecer. É verdade, porque o processo do amadurecimento, ele é dolorido também. Outro dia meu filho estava com dor no joelho, aí eu fui levar ele, né, para ver o que era a dor do crescimento. Do crescimento. Então crescer dói, em todos os sentidos. É verdade. Né? Agora, a parte boa disso é que o crescimento, ele vai te trazer liberdade e vai te trazer espontaneidade. Você cresce como espírito. E esse é o grande objetivo do ser humano. Eu quero até deixar dicas práticas para você poder fazer isso. Por exemplo, você vai precisar de energia para você manter o teu objetivo sempre em alta. Então, para você não ficar desfocando toda hora, tenha claro uma direção na tua vida, né? E aí você vai trazer essa energia todo dia direcionada. Agora, a energia para ela manter em movimento é como se a motivação é como se fosse a gasolina do carro. Você precisa de uma engrenagem para aquilo funcionar e essa engrenagem na nossa vida se chama hábito. Então, por exemplo, vamos supor que você queira ser um ser humano melhor e cuidar do corpo que Deus te deu, que é empréstimo e que você, por obrigação, tem que cuidar melhor bem. E você fala, preciso fazer ginástica, beleza. Vai lá, faz lá o negócio da academia. Como é que você faz para ir para a academia todo dia? Eu vou dar uma dica prática aqui para você de autorresponsabilidade já, né? E trabalhar essa motivação. Olha, uma grande armadilha da desmotivação, sabe o que é? É o nosso pensamento. São as desculpas que a gente vai dando, arruma pra gente mesmo. Então, não pensa. Então, o que você vai fazer? Você vai planejar o dia seguinte, vai deixar tudo organizado, roupa, tênis, tudo que você precisa para ir pra academia no dia seguinte. Se você pensar... Porque eu vou, será que eu vou? Você não vai, porque você é muito inteligente. E você vai criar um monte de desculpas para você não ir. A sua mente vai querer te enganar. E ela vai ganhar, ela vai ganhar. Ela vai querer. Entendeu? Então, uma dica é não pensa. Você simplesmente levanta, você se troca e simplesmente vai. É verdade não isso. pensa nisso, porque se você pensar, você não vai. Verdade. Você entende? É verdade, não é verdade. Né? Você sabe que eu faço academia de noite. Se eu, quando começo a pensar, eu não estou aguentando mais. Se eu pensar que eu estou cansado, eu não vou. Você não vai. Isso. Eu não posso pensar que estou cansado. Exato. Então, o empoderamento, ele tem a ver com essa capacidade de conhecimento da sua mente e usar
esses artifícios que eu estou te falando, né? Para você poder viver uma vida mais fácil, uma vida melhor, que é o que a gente quer. Então, por exemplo, ó, a gente falou aqui sobre autoconhecimento e coragem de tirar a máscara da manada, né? Parar de ficar levantando bandeira e brigando com os outros, uma Porque briga quem que vai nem olhar, é sua. porque quando olhar pra você, só vai olhar a bandeira, não vai olhar você. E comprando uma briga que não é dela. É verdade. Ela é muito mais do que isso, né? Depois a gente viu a questão de você ver a vida como uma aventura, de trocar problemas por desafios e, por fim, a execução, que é você realmente ser um E a Meire é tão protagonista da perfeita vida. que ela ainda faz uma compilação Tem no final. Instagram, no Meire Instagram, Camia. então, ó. Então vamos lá. Isso. Atenção, siga no Instagram, @Meire Camia. E no YouTube também. E no YouTube também, Meire Camia. O YouTube ele tem mais de 900 vídeos, o pessoal pode mandar pergunta que eu Coriandro, respondo beleza. por lá. Tem os livros também, né? E ó, e tem, ó, e os, Ah, é? os livros. Mostra Ah, aqui, é? você tá falando, mostra aqui. Quem quer Por que aprender você não mostra? Então, ó, a se olha aqui, ó. motivar, um livro Motivação Sem Truque, são dicas práticas, e o outro são mais 60 dicas de comportamento.